Ainda me lembro do cheiro de café fresco e colônia cara naquela sala de conferências. A luz da manhã refletia na mesa de vidro onde eu havia colocado o contrato, o negócio de 80 milhões de reais que eu havia perseguido por 18 meses. Meu coração disparava de orgulho. Aquele era o meu momento. Arthur Salles, nosso CEO, entrou com seu cabelo grisalho impecável e terno sob medida. Atrás dele vinha Renata Prado, minha vice-presidente que mal havia contribuído para o negócio. Seus rostos pareciam estranhos, não comemorativos, e sim mais sérios do que o normal. Camila, disse Arthur sem nem olhar para o contrato. Precisamos discutir a reestruturação. A sala ficou em silêncio. Senti meu sorriso congelar. Estamos levando a empresa para uma direção diferente, continuou ele deslizando uma pasta em minha direção. Seu cargo deixará de existir a partir de agora. Olhei para os papéis de rescisão com a mão subitamente fria. 18 meses de trabalho, incontáveis noites em claro, e eu estava sendo demitida minutos depois de entregar o maior contrato da história da empresa. Renata assumirá a conta da Nexel Tech, acrescentou Arthur. Ela tem a presença executiva que precisamos para clientes desse nível. Olhei para o sorriso presunçoso de Renata e uma estranha calma me invadiu. Eles não tinham ideia do que tinham acabado de fazer. Assinei os papéis, fechei a pasta e então sorri. 2 semanas antes, eu estava sentada em frente a Lívia Montenegro, CEO da Nexel Tech, em seu escritório minimalista. A chuva batia nas janelas do chão ao teto enquanto discutíamos os termos finais. Lívia não era uma CEO típica. Nada de ternos extravagantes ou jogos de poder. Apenas ideias brilhantes e honestidade brutal. Camila, estamos prontas para assinar, disse ela, inclinando-se para a frente. Mas preciso saber que você vai cuidar disso pessoalmente, não algum gerente de contas qualquer. Concordei. Claro que vou. Não. Ela me interrompeu, com um olhar intenso. Preciso de mais do que promessas corporativas. Esta é uma aposta de 80 milhões de reais para nós. Não vou assinar a menos que você garanta pessoalmente que supervisionará a implementação. Hesitei. A Vértice Sistemas não funcionava assim. Negócios eram fechados por meio de vendas e depois repassados, mas Lívia não cedia. Prometo, finalmente disse. Vou gerenciar pessoalmente essa transição. Você tem a minha palavra. Lívia me observou e assentiu. Ótimo. Eu confio em você, Camila. Não na sua empresa. Em você, lembre-se. Apertamos as mãos, e eu nunca mencionei essa condição a ninguém na Vértice Sistemas. Não fazia parte do contrato oficial, apenas uma promessa entre nós. Algo me dizia para manter segredo. Aquele aperto de mão era minha apólice de seguro, embora eu não soubesse disso na época. A porta do meu escritório ainda estava entreaberta quando ouvi, 3 dias antes da assinatura, a voz de Renata vindo do escritório de Arthur. Ela não tem experiência suficiente para esse nível de responsabilidade, disse Renata. Os executivos não estudaram todos nas melhores universidades? Como a Camila vai se relacionar com seu diploma de faculdade estadual? Meu sangue gelou. Eu trabalhei o dobro para chegar à metade do caminho. Enquanto Renata ostentava seu MBA em Harvard, eu estava ocupada demais fechando negócios para me importar com a universidade. O conselho também está preocupado, respondeu Arthur. Esta é a nossa maior conta até agora. Precisamos de alguém com o pedigree certo. Eu falo a língua deles, posso intervir, ofereceu Renata. De qualquer forma, vamos contratar um novo chefe de vendas. As peças se encaixaram. Eles já vinham planejando me substituir o tempo todo. O negócio em que trabalhei por mais de 1 ano foi apenas um trampolim para Renata. Meu sucesso era a oportunidade perfeita para minha própria execução. Recuei silenciosamente, com as mãos, tremendo de raiva. Meu diploma não era sofisticado o suficiente. 18 meses de trabalho não significavam nada, porque eu não pertencia ao clube de elite deles. Nunca me senti tão furiosa ou tão determinada. De volta ao meu apartamento, naquela noite, depois de ser demitida, apaguei o número da Vértice Sistemas do meu celular. Minhas plantas precisavam de água.
Meu gato precisava de comida. A vida continuou, mesmo que minha carreira tivesse acabado de decolar. Esquentei o macarrão que sobrou no micro-ondas e me sentei de pernas cruzadas no sofá, ainda com meu caro uniforme de trabalho. O pacote de rescisão foi generoso. 6 meses de salário para me manter quieta. Eles achavam que dinheiro resolveria tudo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da Lívia. Ansiosa para te ver na segunda-feira para o pontapé inicial. Minha equipe está animada. Olhei para a tela. Eles ainda não tinham contado a Nexeltech. Claro que não. A cerimônia de assinatura era amanhã. Eles me demitiriam hoje, celebrariam o acordo amanhã, e só então contariam a Lívia que eu havia sido substituída. Eu poderia avisá-la agora. Uma mensagem e o plano perfeito deles fracassaria. Meu dedo pairava sobre o teclado, mas algo me impediu. Algumas coisas são melhores quando testemunhadas em primeira mão. Algumas lições precisam ser aprendidas, da maneira mais difícil. Desliguei o celular e sorri para mim mesma. Em exatamente 18 horas, o mundinho perfeito da Vértice Sistemas ruiria, e eu não precisaria levantar um dedo para que isso acontecesse. Imaginei a cena perfeitamente. A maior sala de conferências da Vértice Sistemas, decorada para a ocasião. Executivos em seus melhores ternos e champanhe. Fotógrafos prontos para capturar o momento histórico. Lívia Montenegro chegaria pontualmente como sempre, nunca adiantada ou atrasada. Ela estaria vestida com seu estilo minimalista característico. Sem dúvida, a porta se abriria. Arthur Salles daria um passo à frente, com a mão estendida. Onde está Camila? Perguntaria Lívia imediatamente, olhando ao redor da sala. Arthur hesitaria um pouco. Camila não está mais na empresa, mas eu gostaria de apresentá-la a Renata Prado, que supervisionará sua conta, e então aconteceria. O rosto de Lívia se endureceria. Não, Camila, sem acordo. A sala congelaria. Confusão no início, depois pânico. Fiz uma promessa a Camila, e ela fez uma para mim, diria Lívia. Se ela se for, este contrato também se vai. E, num piscar de olhos, 80 milhões de reais desapareceriam. 18 meses de trabalho, o maior negócio da história da empresa, desapareciam num instante. Dei outra mordida no macarrão e sorri. Às vezes a vingança não exige ação. Às vezes, você só precisa esperar. Minha sessão de yoga no sábado de manhã foi interrompida pelo meu telefone vibrando sem parar. Ignorei até terminar minha pose final. 12 chamadas perdidas e 23 mensagens de texto, todas de números da Vértice Sistemas. Uma mensagem me chamou a atenção. Você jogou uma bomba na sala de reuniões. Era de Ricardo. Ricardo Melo era o advogado da Vértice Sistemas. Ele sempre foi gentil comigo. Sorri quando vi, imaginando o caos. Contratos rasgados, champanhe sem estourar. O cabelo dourado e perfeito de Arthur provavelmente estava desgrenhado de tanto passar as mãos por ele, em pânico. Quando peguei água, meu telefone acendeu novamente. Arthur Salles. Isso seria interessante. Deixei tocar mais 2 vezes antes de atender. Camila. A voz de Arthur estava tensa. Houve um mal-entendido. Fiquei em silêncio. Lívia Montenegro se recusa a assinar sem a sua participação. Isso é extremamente incomum e problemático. Tomei um gole d'água lentamente. Parece um problema da Vértice Sistemas, não um problema meu, respondi. Precisamos resolver isso, disse ele, com o desespero transparecendo em sua voz. Você pode vir aqui? Podemos discutir sua posição. Ri baixinho. Minha posição foi eliminada, lembra? Com efeito imediato. O silêncio dele me disse tudo. Diga o seu preço, disse Arthur, com a voz agora suplicante. Título de vice-presidente. O que você quiser. Afundei-me ainda mais no sofá, curtindo aquele entretenimento inesperado, de sábado. Sabe o que é engraçado, Arthur? Ontem, eu não era boa o suficiente. Minha formação não era prestigiosa o suficiente. Hoje, de repente, sou inestimável. Não foi exatamente isso que aconteceu. Interrompi. Renata deixou bem claro que meu diploma universitário estadual
não era impressionante o suficiente para os executivos da Nexel Tech. Engraçado como Lívia nunca pareceu se importar. O silêncio do outro lado da linha era ensurdecedor. Podemos consertar isso, ele finalmente disse. Dobrar seu salário. Escritório de canto. Subordinação direta a mim. Fechei os olhos, saboreando o momento. Durante anos, trabalhei o dobro para ser levada à metade da seriedade. Agora, eles imploravam. Não, obrigada. Eu disse calmamente. Você não me dava valor antes. Você só me quer porque está sangrando agora. Camila, por favor. Boa sorte com a Nexel Tech, Arthur. Ouvi dizer que a Lívia pode ser bem teimosa quando sente que alguém quebrou uma promessa. Desliguei e bloqueei o número dele. No domingo de manhã, minha campainha tocou. Olhei através do olho mágico e vi Lívia Montenegro parada no meu corredor, segurando uma garrafa de tequila cara. Você deveria ter me avisado, disse ela, quando abri a porta, entrando sem esperar ser convidada. Dei de ombros. Isso teria mudado alguma coisa? Não, ela admitiu, colocando a tequila no balcão da minha cozinha. Mas eu poderia ter me preparado melhor. Arthur Salles parecia que ia desmaiar. Nós dois rimos enquanto eu pegava copos de shot. Eles se ofereceram para te trazer. De volta, disse Lívia, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Assenti, servindo o líquido âmbar. O triplo do meu salário. Vice-presidente. Tudo bem. E eu disse não. Ela sorriu, erguendo o copo. Ótimo, porque eu tenho uma ideia melhor. Brindamos e tomamos nossas doses. A tequila queimou agradavelmente. Não vou assinar com a Vértice Sistemas, continuou Lívia. Nem agora, nem nunca. Mas ainda preciso de um novo sistema. E você ainda precisa de um emprego. O que está sugerindo? Seus olhos brilharam. Conheço alguém que você deveria conhecer. Outro CEO que vem tentando chamar minha atenção há anos, na segunda-feira. À tarde, encontrei Bruno Fonseca em um restaurante na cobertura do centro da cidade. Ele não era nada do que eu esperava. Nada de terno elegante ou sorriso ensaiado. Apenas jeans, uma camisa social simples e a concentração mais intensa que eu já experimentei. Lívia fala muito bem de você, disse ele depois que fizemos o pedido. Isso é raro, eu o observei atentamente. Sua empresa, Olhar Digital, está mirando o mercado da Vértice Sistemas. Ele assentiu. Somos menores, mais rápidos, mais inovadores. O que a Vértice vende já está ultrapassado. Então, por que a Lívia não assinou com você antes? Bruno sorriu. Ela só retornou minhas ligações ontem. O garçom trouxe bebidas, água com gás para ele, chá gelado para mim. Nada de álcool, eram negócios. Por que estou aqui? Perguntei. Porque você entende clientes corporativos. Você construiu relacionamentos que eu nem consegui começar. E você simplesmente desistiu de um negócio de 80 milhões de reais. Com o principal cliente. Eu não desisti, fui demitida. Detalhes. Ele acenou com desdém. A questão é que a Lívia confia em você. Preciso de alguém em quem a Lívia confie. Tomei um gole lento do meu chá. E o que eu ganho com isso? Bruno se inclinou para a frente. Como sou a chefe de contas estratégicas, mais patrimônio. Patrimônio real, não simbólico. Não, estou interessada em um cargo, disse a ele, observando sua expressão mudar de confiança para curiosidade. Posso conseguir um cargo em qualquer lugar? Ele assentiu lentamente. No que você está interessada? Impacto, eu disse. Simplesmente. Liberdade para construir algo realmente importante. Chega de política corporativa ou clubes de networking de Harvard. Bruno riu. Eu abandonei a faculdade, então você está segura aí. O horizonte da cidade se estendia atrás dele, incluindo o prédio de pedra cinza onde passei 5 anos subindo. Uma escada que era manipulada desde o início. Aqui está a minha oferta, continuou Bruno. Você traz a sua expertise. Eu te dou a plataforma e os recursos. Construímos algo melhor do que a Vértice Sistemas jamais imaginou. E a Lívia? Perguntei. Isso é com você.
Você a conquistou uma vez. Acha que consegue fazer de novo? Sorri. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de construir algo autêntico. Algo que Renata Prado e Arthur Salles jamais conseguiriam entender com seus currículos polidos e promessas vazias. Uma condição, eu disse. Eu monto minha equipe do meu jeito, sem requisitos de pedigree. Quero pessoas que entreguem seus talentos, independentemente de onde tenham estudado. Bruno estendeu a mão. Bem-vinda ao Olhar Digital. Lívia Montenegro chegou à modesta sede da Olhar Digital na semana seguinte. O escritório deles não poderia ser mais diferente da torre de vidro da Vértice Sistemas. Espaço aberto, mesas, altas, paredes cobertas de ideias em vez de prêmios. Bruno Fonseca, Lívia e eu estávamos sentados em uma pequena sala de conferências. Sem champanhe, sem fotógrafos, apenas café e conversa franca. Seu sistema ainda não foi comprovado, disse Lívia a Bruno. Ela nunca adoçava a pílula. A Vértice Sistemas tem um histórico. Um histórico de demitir pessoas em quem você confia, retrucou Bruno. Abri minha proposta sobre a mesa, semelhante à que projetei na Vértice, mas melhor, mais flexível, mais inovadora, pensada para o crescimento e não apenas para a manutenção. Posso oferecer as mesmas garantias que dei antes, disse a Lívia. Com uma melhoria, não vou a lugar nenhum desta vez. Lívia estudou os papéis e depois olhou para mim. Mesmo preço? 10% a menos, respondi. Não temos Vértice Sistemas por perto. Ela ergueu uma sobrancelha impressionada. Quando você pode começar? Já começamos, disse Bruno, apontando para os wireframes iniciais em seu tablet. Lívia estendeu a mão para Bruno e depois para mim. Enviem os contratos. Estamos dentro. Assim, de repente, um acordo de 72 milhões de reais nasceu, e o primeiro dominó da Vértice. Sistemas caiu. A notícia se espalhou mais rápido do que eu esperava. Boletins informativos do setor de tecnologia divulgaram a história. Nexel Tech cancela acordo de 80 milhões com a Vértice Sistemas e assina com a novata Olhar Digital. Meu LinkedIn fervilhava de solicitações de conexão. Antigos colegas me enviavam mensagens com perguntas. Até minha mãe ligou depois de saber sobre isso. É verdade? Ela perguntou. Você realmente abandonou a Vértice e levou o maior cliente deles? Eu não abandonei, mãe. Eles me demitiram. Corrigi. Todo o resto é basicamente verdade. Ela fez uma pausa. Estou orgulhosa de você, querida. De se defender daquele jeito. As palavras dela me atingiram com mais força do que eu esperava. Todos aqueles anos me esforçando, tentando provar que eu me encaixava, apesar de não ter a formação adequada. Não era só para mim. Era para ela também. Para todos que ouviram que não eram bons o suficiente porque não se encaixavam em algum molde arbitrário. Naquela tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido. Atendi cautelosamente. É a Camila Nogueira? Perguntou uma mulher. Falando. Aqui é Cláudia Moreira, CEO da Alvo Soluções. Soube que você se juntou recentemente a Olhar Digital. Meu coração disparou. A Alvo Soluções estava na lista de prospecção da Vértice, outro grande cliente em potencial. Estamos analisando propostas no momento, ela continuou. Gostaria de adicionar a Olhar Digital à nossa lista de consideração. As pequenas ondas estavam se tornando grandes. Por meio de contatos no setor, ouvi falar do caos na Vértice Sistemas. As ações deles caíram 12% depois que a notícia da Nexel Tech veio a público. Os investidores estavam fazendo perguntas desconfortáveis. O conselho convocou uma reunião de emergência. Ricardo Melo, que continuava meu amigo apesar de tudo, me mandou uma mensagem. A reunião do conselho foi brutal. Arthur culpou Renata. Renata culpou o jurídico. Todo mundo está procurando alguém para jogar debaixo. Do ônibus, não senti a satisfação que esperava. Eram pessoas com quem trabalhei durante anos. Eu não queria que sofressem. Só queria que aprendessem. Naquela noite, recebi um e-mail da Renata. Surpreendente, considerando tudo. Eu subestimei você, escreveu ela.
Esse foi o meu erro. E agora estou pagando por isso. Estão procurando um bode expiatório. Adivinha quem é o primeiro da fila? Fechei meu laptop sem responder. Renata tinha escolhido seu caminho quando decidiu que minha formação não era prestigiosa o suficiente. Agora, ela estava aprendendo que diplomas de Harvard não protegem ninguém das consequências. Mais tarde, recebi outra mensagem de Ricardo. As ações da Vértice Sistemas caíram 18% agora. Mais 3 clientes fazendo perguntas. O conselho quer respostas. Arthur Salles parecia péssimo. O império não estava apenas rachando, estava desmoronando. Meu primeiro dia na Olhar Digital foi revigorantemente diferente. Nada de móveis de mogno ou escritórios de canto. Apenas um espaço de trabalho, aberto, cheio de energia e ideias. Bruno Fonseca me apresentou à equipe com pura honestidade. Esta é Camila Nogueira. Ela acabou de custar 80 milhões de reais a Vértice Sistemas por ser valiosa demais para ser perdida. Ouçam o que ela tem a dizer. Alguns rostos eu reconheci de eventos do setor. Outros eram completamente novos. Todos me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Deram-me uma mesa perto da janela e uma pequena equipe para começar. Sem placa de título pomposa, sem assistente executivo, apenas trabalho que importava e pessoas que se importavam. Durante o almoço, desempacotei uma pequena caixa de itens pessoais. Entre eles, estava meu diploma da Faculdade Estadual emoldurado, aquele que Renata Prado zombava pelas minhas costas. Coloquei-o em um lugar de destaque na minha mesa. Bruno notou e sorriu. Ótima faculdade. Não prestigiada o suficiente para alguns, respondi. Ele deu de ombros. Meu certificado de abandono da faculdade está em algum lugar da minha gaveta. Resultados importam mais do que papel. Olhei ao redor do meu novo local de trabalho, sem pretensão, sem controle de elite, apenas inovação e autenticidade. Pela primeira vez em anos, senti que podia respirar. Renata não se foi em silêncio. Ela lançou uma campanha desesperada para recuperar o acordo com a Nexeltech, ligando para Lívia Montenegro várias vezes ao dia, até que ela finalmente conseguiu bloquear seu número. Ela se ofereceu para aumentar nosso preço em 15%. Lívia me contou durante o almoço. Como isso não funcionou? Começou a insinuar que a implementação falharia sem os recursos da Vértice Sistemas. Quase. Engasguei com a salada. E o que você respondeu a isso? Lívia sorriu friamente. Eu disse que Camila Nogueira, com um laptop, vale mais do que toda a equipe de desenvolvimento da Vértice. Enquanto isso, Bruno e eu preparávamos nossa proposta para a Alvo Soluções. O segundo dominó no que esperávamos que fosse uma longa disputa. Nossa proposta não era apenas competitiva, era revolucionária, combinando elementos que a Vértice nem sequer havia considerado. Naquela noite, a assistente de Cláudia Moreira confirmou nosso horário de apresentação. No mesmo dia, a Vértice Sistemas estava programada para apresentar. O jogo estava se nivelando. Antes de sair do escritório, recebi uma notificação de que Arthur havia visualizado meu perfil no LinkedIn 2 vezes. Ele viu que eu havia atualizado meu cargo para chefe de parcerias estratégicas da Olhar Digital. Ele também viu a crescente lista de felicitações de contatos do setor. Fiquei me perguntando se ele já se arrependia da decisão. Fiquei me perguntando se Renata sabia. Leandro Tanaka, arquiteto sênior de sistemas da Vértice Sistemas, esperava por mim do lado de fora do nosso escritório na manhã seguinte. Tem um minuto? Perguntou ele olhando nervosamente por cima do ombro, como se esperasse que espiões da Vértice aparecessem. Convidei-o para um café. Leandro sempre foi brilhante. A espinha dorsal de muitos projetos em que trabalhei. Ele também era constantemente preterido em promoções por não ter a presença executiva que a Vértice tanto valorizava. Eles estão implodindo, disse ele assim que nos sentamos. Mais 3 clientes estão revisando seus contratos. Arthur está microgerenciando tudo. Renata está culpando todo mundo, menos ela mesma. Assenti, esperando o verdadeiro motivo de ele estar ali. Eu ouvi o que fizeram com você, continuou. Ele. O verdadeiro motivo, não a mentira sobre reestruturação que contaram a todos. Fiquei em silêncio.
Passei 6 anos construindo os sistemas deles, disse Leandro com a voz firme. 6 anos ouvindo que sou quieto demais para cargos de liderança. Estou pronto para algo novo. O pedido era claro, embora não dito. Observei-o atentamente. Nós valorizamos resultados aqui, Leandro, disse eu finalmente. Não importa o quão alto você fale nas reuniões ou qual escola você frequentou. O alívio tomou conta do seu rosto. Quando posso começar? Que tal segunda-feira? Perguntei. O êxodo estava começando. A Alvo Soluções assinou conosco 2 semanas depois. Mais um grande cliente perdido para a Vértice Sistemas. Mais uma vitória para a Olhar Digital. Nossa equipe comemorou com pizza e cerveja na sala de conferências. Nada de restaurantes chiques ou champanhe. Apenas satisfação genuína pelo trabalho bem feito. Meu celular acendeu com uma mensagem de Ricardo Melo. Arthur acabou de receber um relatório identificando mais 5 clientes em risco, todos perguntando especificamente sobre você. O conselho está em pânico total. Mostrei a mensagem para Bruno, que sorriu. A melhor vingança é o sucesso estrondoso. Não se trata de vingança, corrigiu. Trata-se de construir algo melhor. Naquela noite, recebi um e-mail inesperado, de um analista júnior da Vértice Sistemas, alguém de quem fui mentora por um breve período. Eles estão monitorando seu LinkedIn, fazendo listas de quem está se conectando com você e criando avaliações de risco com base em quais clientes interagem com suas publicações. Eu estava vivendo como uma moradora de rua na cabeça deles. A ideia não era totalmente desagradável. Mais tarde, uma notificação apareceu no meu celular. Renata Prado tinha me removido de suas conexões no LinkedIn. Sorri. Ela ainda não entendia. Não se tratava de networking ou conexões. Tratava-se de valor. Valor real, não aquele que se afirma em um currículo. A Vértice Sistemas estava assustada. E deveria estar. Na manhã de segunda-feira, a equipe jurídica da Vértice estava preparando uma carta de cessação e desistência, alegando que eu havia violado cláusulas de não concorrência. Ricardo Melo me avisou. Eles estão desesperados, procurando qualquer coisa para atrasar vocês. Encaminhei o aviso para Bruno Fonseca, que me conectou com os advogados da Olhar Digital. Em poucas horas, eles confirmaram o que eu já sabia. Meu contrato com a Vértice não tinha cláusula de não concorrência. Executável. Eles não tinham nada. Mas Renata não tinha terminado. Por meio de canais do setor, descobri que ela estava dizendo a clientes que Lívia Montenegro estava considerando uma ação por quebra de contrato contra nós. Era uma mentira desesperada. Liguei para Lívia imediatamente. Você está ouvindo esses boatos de que estou processando você? Perguntei. Ela riu. Sim. Aparentemente, estou muito brava por ter sido enganada para quebrar meu contrato com a Vértice Sistemas. Só que não havia contrato, apontei. Você nunca assinou. Exatamente. Já pedi para minha equipe de relações públicas emitir um comunicado esclarecendo isso. Vai ficar ainda pior quando isso for noticiado amanhã, comentei. Agradeci e desliguei, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não era o rompimento profissional e limpo que eu havia imaginado. Estava se transformando em uma guerra. Uma pedra cinzenta começou, mas não tinha como vencer. Não contra nós. Não mais. Naquela noite, Lívia me convidou para jantar em seu apartamento. Era um espaço simples e moderno, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Sentamos na varanda dela, com embalagens de comida para viagem e vinho, assistindo ao pôr do sol. Lembra do último ano? Ela perguntou, enchendo meu copo novamente. Aquele apartamento horrível que a gente dividia? Ri. Aquele com o teto vazando e os vizinhos brigando a noite toda? Como eu poderia esquecer? Comemos macarrão por um mês inteiro para comprar livros didáticos, ela disse, sorrindo ao lembrar. E fizemos esse pacto. O pacto. Eu não pensava nisso havia anos. 2 universitárias sentadas de pernas cruzadas em um tapete manchado, fazendo promessas sobre o futuro. Quando uma de nós fizer, puxa a outra para cima. Recitei de memória. Lívia assentiu.
Sempre pensei que seria eu quem te puxaria para cima. Acontece que estamos puxando uma a outra. Brindamos, atrás dela. O prédio de pedra cinzenta erguia-se alto entre os arranha-céus, suas janelas brilhando ao crepúsculo. Um dia sonhei em ter um escritório perto do topo. Agora percebia o quanto o mundo era maior do lado de fora daquelas paredes de vidro. As promessas cumpridas, Lívia disse. As promessas cumpridas, repeti. Alguns laços transcendem contratos. Certa lealdade não se compra com diplomas de Harvard ou escritórios de canto. Na terça-feira de manhã, Bruno Fonseca me chamou em seu escritório, sorrindo enquanto girava o monitor em minha direção. Manchetes fervilhavam na tela. A startup Olhar Digital rouba o segundo maior cliente da gigante do setor Vértice Sistemas. Como uma gerente demitida construiu um império rival em menos de 30 dias. As ações da Vértice Sistemas despencam, com a continuação do êxodo de clientes. CNBC, Bloomberg, Forbes, todos estavam acompanhando a história. A narrativa de Davi versus Golias era suculenta demais para ser ignorada. Estamos em alta, disse Bruno, sem conseguir conter o entusiasmo. As empresas de capital de risco estão ligando. Todos querem uma parte do que estamos construindo. Meu celular vibrava sem parar com notificações. Antigos colegas, pessoas da indústria, repórteres pedindo entrevistas. O que você quer fazer? Perguntou Bruno Fonseca. Este também é o seu momento. Pensei na pergunta com cuidado. Parte de mim queria contar ao mundo como a sociedade me havia rejeitado por não ter o pedigree certo, como o classismo e o elitismo lhes custaram milhões. Mas uma parte maior reconheceu que o sucesso fala mais alto do que qualquer entrevista. Vamos nos concentrar em construir, eu disse. Finalmente. Os resultados contarão nossa história melhor do que palavras. Bruno assentiu em aprovação. É por isso que você está aqui. Mais tarde, naquele dia, fechamos um terceiro grande negócio. Não foi necessário comunicado à imprensa. A notícia caiu como uma onda de manchetes. Renata Prado, vice-presidente de contas estratégicas da Vértice Sistemas, estava se demitindo para buscar outras oportunidades. O eufemismo corporativo não enganava ninguém. Ela havia sido demitida ou forçada a se demitir, o que dava no mesmo. Ricardo Melo enviou os detalhes por mensagem de texto. O conselho alegou má gestão catastrófica de relacionamentos importantes. Ela se foi. Arthur Salles foi rebaixado. Não é mais CEO. Eles estão implementando a gestão de crises, escreveu ele. Senti uma mistura complexa de emoções. Satisfação, certamente, mas também uma tristeza estranha. Renata havia escolhido o caminho errado, valorizando a linhagem em detrimento do desempenho, o status em detrimento da substância. Agora, estava pagando o preço. Naquela tarde, as notificações do LinkedIn mostraram que mais 5 funcionários da Vértice Sistemas haviam atualizado seus perfis como abertos para novas oportunidades. O êxodo estava se acelerando. Chegou. Um e-mail de Arthur Salles, enviado para o meu endereço pessoal, já que eu o havia bloqueado em todos os outros lugares. O assunto dizia apenas: desculpe. A mensagem era curta. Eu estava errado, pouco demais, tarde demais. Mas eu apreciava a humanidade por trás disso. Em outra vida, em uma empresa que valorizasse as coisas certas, talvez pudéssemos ter construído algo incrível juntos. Fechei o e-mail sem responder. Algumas pontes não podem ser reconstruídas depois de destruídas. 1 mês depois de Lívia Montenegro assinar conosco, nossa equipe havia crescido de 7 para 23 pessoas. Muitos eram ex-funcionários da Vértice Sistemas, pessoas talentosas que haviam sido negligenciadas ou desvalorizadas pelos motivos errados. Eu os chamava de minha equipe Fênix. Renascendo das cinzas de suas carreiras anteriores, Leandro Tanaka havia transformado nossa arquitetura técnica. Finalmente, foi-nos permitido implementar ideias que a Vértice considerava inovadoras demais. Juliana Santos, uma analista brilhante que estava presa a um cargo de nível básico por ser muito direta nas reuniões, agora liderava nossa estratégia de dados. Rafael Martins, preterido várias vezes na Vértice,
apesar de seu desempenho excepcional, por falta de refinamento, liderava a nossa equipe de sucesso do cliente. Não estávamos apenas desenvolvendo software. Estávamos construindo uma cultura. Uma cultura que valorizava resultados acima de currículos, impacto acima de imagem. Bruno me deu total autonomia para moldar essa equipe do meu jeito. Sem filtros de RH que exigissem escolas específicas ou anos de experiência. Apenas talento, bruto e paixão genuína. Durante nossa reunião semanal com todos, eu observava aqueles rostos. Alguns eu conhecia há anos, outros eram completamente novos para mim. Todos unidos por uma visão compartilhada do que o trabalho poderia ser quando liberto de controles arbitrários. Isso é só o começo, eu disse a eles, e eu falava sério. A nova CEO da Vértice Sistemas, Patrícia Soares, era conhecida como especialista em recuperação. Seu primeiro passo foi previsível, uma oferta de aquisição da Olhar Digital. O e-mail chegou diretamente para Bruno e para mim. Vemos um potencial enorme na união das nossas organizações. Diga o seu preço. Bruno me chamou ao seu escritório para discutir. Eles estão desesperados, disse ele com os pés apoiados na mesa. Este é um último esforço para estancar a hemorragia. Assenti. O conselho deles deve estar em pânico total. Bruno se inclinou para a frente. O que dizemos a eles? Pensei na torre de vidro da Vértice Sistemas, nos escritórios executivos com seus móveis de mogno, no endereço prestigioso, em todos os aparatos do sucesso sem a substância. Então, olhei ao redor, para o nosso espaço, modesto, repleto de energia e inovação autêntica. Diga a eles que não estamos à venda, eu disse finalmente. De jeito nenhum. Bruno sorriu e redigiu uma resposta na hora. Obrigado pelo seu interesse. Temos que recusar. Você não tinha condições de nos pagar naquela época. Ainda não tem agora. Talvez tenha sido mesquinho. Talvez tenha sido pouco profissional. Mas vê-lo clicar em enviar foi como fechar um capítulo que precisava ser encerrado. Algumas coisas não estão à venda. Alguns princípios não podem ser comprometidos. Nem por todo o dinheiro do mundo. 6 meses passaram voando em um turbilhão de crescimento. A Olhar Digital expandiu para novos escritórios. Nossa lista de clientes cresceu de 3 para 17. Nossa equipe mais que dobrou de tamanho novamente. Então, chegou o e-mail que eu jamais esperava. Um convite para ser a palestrante principal no encontro anual de inovação tecnológica. Uma honra geralmente reservada a veteranos do setor ou fundadores de startups unicórnio. Eles querem que eu fale sobre disrupção e resiliência. Disse a Bruno, ainda olhando para o convite, incrédula. Bem, você é o exemplo perfeito de ambos, respondeu ele. Você deveria fazer isso. A cúpula era o principal evento do setor. Todos estariam lá, incluindo a equipe de liderança da Vértice Sistemas. Passei semanas elaborando meu discurso, determinada a focar no futuro em vez de remoer o passado. Não se tratava mais da Vértice Sistemas, tratava-se de mudar a forma como toda a indústria pensava sobre talento e valor. O dia chegou, e de pé no pódio, diante de centenas de líderes do setor, eu me sentia estranhamente calma. Não, fui subestimada, disse a plateia silenciosa. Fui mal avaliada. Há uma diferença. Subestimar tem a ver com capacidade. Julgamento equivocado tem a ver com percepção. E percepção é onde a maioria das empresas falha. Mais tarde, naquela noite, fui nomeada executiva do ano. A mesa da Vértice Sistemas permaneceu visivelmente vazia, exatamente 1 ano depois de ser demitida. Eu estava em meu novo escritório. Um espaço simples, com paredes de vidro e vista para a cidade. Nada de mogno, nada de pretensão, apenas funcionalidade e leveza. Sobre a minha mesa, havia um pequeno bilhete emoldurado da Lívia. Eu também cumpro minhas promessas. Ao lado estava meu diploma da faculdade estadual, orgulhosamente exibido em vez de escondido. E ao lado, uma planilha mostrando nossos últimos resultados trimestrais. Um crescimento que superou até mesmo nossas projeções mais otimistas. Bruno bateu à minha porta, café na mão. Reunião do conselho em 10 minutos.
Os investidores estão praticamente eufóricos, assenti, juntando meus materiais. Você viu as notícias sobre os rumores de aquisição da Vértice Sistemas? Disse ele. Estão lutando para conter o êxodo de clientes. Ações em queda de 60% desde o ano passado. Não senti nenhuma alegria com a queda deles, apenas uma satisfação silenciosa por o mercado ter reconhecido o verdadeiro valor em vez do prestígio vazio. Enquanto caminhávamos para a sala de conferências, minha equipe já estava reunida. Pronto para mudar o mundo? Perguntou Bruno. Eu sorri. Já mudamos. Algumas vinganças não precisam ser barulhentas, só precisam ser definitivas. Agora me diz, você já passou por uma situação em que seu valor foi subestimado ou mal avaliada e teve a chance de reverter o jogo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal. Também, assim você não perde nenhuma história emocionante e não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.